Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, querido. Graça e paz. Amém? Boa noite. Graça e paz. Como vocês estão nessa noite de frio? Eu estou bem. Estou agradadinha. Amém? Estamos aqui nessa noite para meditação, mas antes de tudo, vamos orar? Eu sei que nós já oramos, mas falar com Deus nos satisfaz. Falar com Deus nos motiva a permanecer em falar com Ele novamente. Paizinho, nessa noite, ó Deus, quero bem dizer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque Tu és bom, ó Deus, porque a Tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, louvando o Teu nome, orando, Senhor, agradecendo. Pai, queremos apresentar diante do Senhor os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, que
Que o Senhor derrame sobre as suas vidas o bálsamo de cura, ó Pai. Que o Senhor os sustente, os guarde, ó Deus, os livre do mal. Pai, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, que pastoreiam, Senhor, nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Sustenta-nos, ó Deus, na tua presença, Pai. E mais uma vez, Pai, guarda, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos filhos. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, livrando do homem mau, Pai. Ó Deus, temos orado, temos crido, ó Deus, que o nosso país precisa, Senhor, de remissão de pecados, que necessita, ó Deus, de conversão, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, apresentamos, Senhor, o nosso país diante do Senhor. Que tu venha quebrar, ó Deus, toda a artimanha do maligno que há sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos, aqueles que estão a caminho, Deus, e aqueles que não puderam estar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes é um livro muito interessante que fala sobre o tempo. E o tempo é algo que nós muitas vezes não temos, ou temos demais. Diz lá: para tudo há uma ocasião certa, há tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Eu fiquei pensando hoje sobre o tempo. Que tempo é que nós temos com Deus? Lá em Atos 1,7 fala também sobre o tempo. E eu queria que você também pensasse: como está o seu tempo? Pois diz assim: e lhes respondeu: não lhe compete saber o tempo e as datas do Pai, estabelecido por ele a própria autoridade. Nós, muitas vezes, queremos fazer muitas coisas, colocamos algumas coisas diante do Senhor, mas, na realidade, não fazemos nada. Porque o dia tem 24 horas. Quanto tempo você gasta em oração? Eu estava ouvindo hoje um louvor que eu não sei cantar, mas ele é muito bonito. Fala assim: falar com Deus me satisfaz. Quando eu falo com Deus, a minha alma que está inquieta, ela tem que se aquietar, porque a nossa alma é problemática, ela não se converte. E aí existe uma luta da nossa alma com o nosso espírito. E o Senhor, Ele é que nos dá sabedoria para poder entender as falácias do dia a dia. Mas também, se nós pensarmos bem e olharmos com clareza, lá em Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe por que Deus te chamou? O que você faz aqui no dia de hoje? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Quando nós sabemos exatamente por que Deus nos chamou e para que Ele nos chamou, tudo se torna fácil. Agora, quando ficamos dando volta e não sabemos o que fazemos, é tudo muito complicado. Porque qualquer vento de doutrina nos leva para longe. Qualquer vento de preocupação nos leva para longe. Mas quando estamos firmados na rocha que é Cristo, aí tudo se torna fácil. Fácil não, difícil. Porque servir a Deus não é muito fácil. Um tempo atrás, um irmão falou para mim que servir a Deus requer bom humor, porque o Senhor é bem-humorado. E no meio da tragédia, no meio de um acidente, no meio de uma enfermidade, Ele muda a história. E às vezes nós não conseguimos enxergar que no meio de uma tragédia tudo se faz novo, porque o Senhor é aquele que transforma um caco num vaso novo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a passar por essa transformação, porque dói. Tudo que Deus molda dói, mas Ele continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Se nós vivermos todo o tempo sorrindo, é claro que todos vão pensar que nós estamos alegres. Muitas vezes não estamos,
mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa força que nos faz levantar todos os dias. Muitas vezes você não quer sair da sua cama, quer seja frio, quer seja calor, você não quer sair da cama, mas o Senhor nos desperta. Desperta tu que dormes. Desperta para orar, desperta para comer, desperta para viver. Eu digo que nós estamos vivendo um tempo bem difícil, um tempo da apostasia, um tempo que nós falamos que tudo é difícil, um tempo que nós não queremos nada com nada, um tempo onde nós vemos hospitais cheios de gente doente, doença da alma que não tem cura, doenças que vão se acumulando porque nós somos negligentes com o nosso corpo. Então, há tempo de nós pensarmos, e em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Esse é o tempo que você tem de estar aqui hoje, clamando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, e mesmo que a figueira não floresça, mesmo assim você tem que se alegrar. Eu saí de férias, fiquei uns dias fora. Quando eu voltei, as minhas plantas estavam assim, secas, porque o meu amigo ali esqueceu de molhar. Aí eu falei, puxa vida, né? As coitadinhas ficaram perecendo sem água. Molhei, fiz uma limpeza nelas, aí elas voltaram a florir. E assim somos nós. Quando ficamos sem água, quando ficamos sem a presença do Senhor, quando estamos longe da casa do Senhor, nós ficamos secos. Mas o Senhor, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre com seus ouvidos prontos para nos ouvir, as suas sempre abertas para nos trazer para perto. E nós temos a rica oportunidade de todo dia dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas o Senhor espera que nós façamos algo, que levemos a palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. Amém? Você tem sido instrumento de Deus. Você tem sido instrumento de Deus na rua onde você mora. Não? Faça isso. Fale de Jesus, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Fale de Jesus. Porque aquilo que você plantar, um dia você pode até não colher, mas alguém vai colher. Agora, se você não falar, a pessoa vai perecer. Porque quando ela perece sem o Senhor, o caminho já está traçado. Mas há salvação. Há salvação. E nós temos que plantar a salvação, quer seja nas redes sociais, isso enquanto podemos. Quer seja nas ruas, mas nós ficamos muito calados. E o tempo não é de ficar calado, o tempo é de falar, o tempo é de buscar, o tempo é de declarar que só o Senhor é Deus. Você tem declarado isso, igreja? Glória a Deus. Ou você tem se calado? Eu percebo que a igreja anda muito calada. Nós temos que usar a nossa boca enquanto podemos, porque um dia podemos estar num leito de hospital e não teremos forças para falar, para declarar. Todo fôlego de vida, louve ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor ou você simplesmente permanece calado? Eu acho que nós precisamos voltar ao primeiro amor e lembrar que o tempo é do Senhor e o tempo dele, um dia ele vai requerer de nós. E o que você vai apresentar para ele? Quantas vidas você ganhou para Jesus até julho? Nós estamos no dia 8. Quantas vidas você já apresentou para o Senhor? Vir à igreja não muda a história, mas falar de Jesus lá fora faz toda a diferença. Nós temos que ser missioneiros nesse Brasil, falar de Jesus, em tempo e fora de tempo. Paulo diz que em tempo e fora de tempo, fale do Senhor. Você tem aberto a sua boca na rua da sua casa, no ônibus, no Uber, aonde o Senhor tem te levado? Tem falado de Jesus? Ou você tem se acomodado?
Nós não podemos ficar calados. Não podemos. De jeito nenhum. A igreja de terça-feira, ela tem que estar cheia, porque é aqui que você vem se alimentar. A igreja do Senhor Jesus de terça-feira, culto de oração, tem que estar cheia, porque é aqui que você vai falar ao Senhor: eis-me aqui. E a igreja está em casa, fazendo o quê? Nada. Nada. E o Senhor vai requerer de nós. Muitas vidas estão lá fora, no espiritismo, na macumbaria, e nós não estamos fazendo nada. Nós vamos nos unir e orar e falar com Deus sobre essas vidas, mas não só falar com Deus, ide por todo mundo. Nós temos ido? Você não me conhece, mas em todo o tempo nós temos ido e falado do Senhor Jesus. E a pergunta que não pode calar: você já orou pelo seu filho hoje? Esse é o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, a oração pelos nossos filhos. Você já orou pelo seu filho? É o maior ministério que você tem. É a sua família. Você tem orado pela sua família? Tem sido instrumento de bênção na vida da sua família? Eu tenho uma resposta de oração nessa noite e eu não posso dizer hoje. Vamos deixar para as cenas do próximo capítulo. Mas eu tenho uma resposta de Deus de oração. A oração, ela move o coração de Deus. A oração transforma vidas. A oração do justo muito pode seus efeitos. A oração transforma a igreja. Aleluia. E nós temos orado para que essa igreja encha tanto de pessoas avivadas que o espaço será pequeno. Mas para isso, você tem que convidar mais um e trazer não crentes para a igreja. Mas antes disso, fale de Jesus. Fale de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, mas digo para você nessa noite, é um tempo de buscar, porque amanhã a Deus pertence, e o amanhã é daqui a 5 minutos e passa rápido. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso. Glória a Deus.
Aleluia. Deus poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Ele é poderoso. E agora começamos a ter os quatro da nossa guerra, temos aquilo que queremos, na verdade, por Deus. Aleluia! Deus! Meu Espírito
Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, seja abundante na tua vida. Convido agora a fazer um momento de oração e apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos, Pai, uma vez mais poder ofertar, Senhor, com um coração alegre e dadivoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e tudo que temos, só temos porque foi o Senhor, Pai, que nos agraciou. Não éramos merecedor, Pai, de tanta graça, mas o Senhor nos deu essa dádiva, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ofertar e poder ver, Senhor, o teu reino se expandindo, Senhor. Poder ver essas portas abertas, poder, Senhor, fazer parte de uma igreja onde, Senhor, os escândalos, Senhor, não faz parte, Senhor. Aonde, Senhor, podemos ver o teu evangelho sendo tratado com responsabilidade. Por isso, Senhor, somos gratos por poder ofertar na tua casa, poder destinar algo, Senhor, que o Senhor nos presenteou, Pai. Porque, Senhor, tudo que temos, tudo que somos, veio de Ti, Senhor. Tudo que temos e necessitamos, ó Deus, vem do Senhor. E por isso, Senhor, eu sou grato a Ti, por poder ofertar, por poder, Senhor, sentir a Tua provisão. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã que irá ofertar esta noite. Pai, obrigado pelo emprego deles. Obrigado, Senhor, por permanecer essas portas de emprego, Senhor, como estão. Que o Senhor possa ser abençoado. Aquele profissional liberal, Senhor, que precisa de novos contratos, de novos clientes, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, essas portas. Que o Senhor possa, Senhor, enviar pessoas, Senhor, novos contratos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, ser a luz, para que os meus irmãos, Pai, sinta a provisão que vem do Senhor. Em o nome do teu Filho Jesus, desde já eu agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, todos estão de casa. Convido meus irmãos a abençoar a vida dos obreiros da casa hoje com um momento de oração. Senhor Deus e Pai, aqui está, Senhor, nossos irmãos que porventura essa semana, Senhor, estão para louvar e cultuar a Ti, Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, porque muitos deles, Senhor, tinham outros afazeres e deixaram, Senhor, para estar aqui, Senhor, honrando e glorificando o Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com cada vida que aqui se apresenta, Senhor, ao trabalho na casa do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los, que o Senhor possa direcioná-los. Se apresenta a eles, ó Pai, mais uma vez, Pai, por intermédio de sonhos, revelações, por intermédio da porção da palavra, Pai, que nós cremos que o Senhor ainda fala por intermédio dela, Senhor, nos nossos dias atuais. Que o Senhor, de alguma maneira, Senhor, se apresente e revela, Pai,
aquilo que tem preocupado o coração dos meus irmãos, ó Pai, aqueles que estão aqui no louvor, Senhor, que prepararam, ensaiaram, Senhor, se dedicaram essa semana, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, para que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade de andar sobre a Tua igreja, de andar sobre a Tua casa, Senhor, por intermédio dos louvores espirituais, a qual eles, Pai, ensaiaram, se dedicaram mais uma semana, Pai, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, que o Senhor abençoe, Senhor, com a bênção tal, Pai, que eles possam se surpreender, Senhor, com um Deus que cuide e zela ainda nos dias de hoje dos seus filhos, ó Pai. Em o nome do Teu Filho eu te peço, Pai, pelos irmãos da recepção, do audiovisual, Pai, de todos aqueles que estão envolvidos de alguma maneira, Pai, para que hoje, Senhor, este culto possa acontecer, Pai, direcionado por cada um homem, cada mulher, Senhor, cada jovem, Pai, que se dedicou a trazer, Senhor, o melhor do seu dia, Pai, para glorificar o Senhor por intermédio do trabalho na casa do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre eles mais uma vez, com o avivamento do Senhor, se em posse da vida e da família, para a glória do Deus Altíssimo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Boa noite mais uma vez. Grato a Deus por essa oportunidade. Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 126. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Salmo 126. Eu gosto dos salmos. Sempre tem uma palavra de Deus poderosa para as nossas vidas. E o Salmo 126 fala assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazeis-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Outras versões vai falar corrente do Negueb. Os que semeiam com lágrima, regam com alegria, cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus bolos. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um salmo que ele não tem, o autor dele é desconhecido. Geralmente nós encontramos o Salmo 120, é o Salmo 134, o Salmo dos Cânticos dos Degrau, Salmo dos Peregrinos. E esse salmo, geralmente você vai encontrar aí do lado da epígrafe aí, falando sempre quem escreveu. Salmo de Davi, Salmo de Moisés, Salmos. E esse ele não tem ele é desconhecido. Mas nós vemos o cuidado do Senhor para a sua nação. E Deus encoraja o seu povo a confiar em sua capacidade de restaurar e transformar as suas circunstâncias. Vemos esse salmo como Deus olhando e nos mostrando que se Deus trabalhou no passado, Ele pode trabalhar também no futuro. Nos mostra que um Deus presente
que protegeu os seus filhos em meio ao cativeiro, que trouxe a alegria de volta ao coração dos seus filhos. Podemos ver o trabalhar de Deus. O Salmo 126 é uma canção de alegria e celebração de esperança. Então que nós possamos olhar para Ele com o coração. Muito obrigado. Com o coração alegre, de ver um Deus que trabalhou com a sua nação e o seu povo escolhido, para que pudesse hoje, nós, em 2025, pudesse ver o trabalho de Deus em uma nação que Ele escolheu a proteger, a zelar, a cuidar, mesmo entrando em cativeiros, Ele é um Deus que cuida e zela. E quando tira a pessoa do cativeiro, as outras pessoas, as outras nações ficam olhando para eles e se maravilhando. Fica alegre. Estava dando uma estudada nesse texto mais profundo. O verbo hebraico traduzido como restaurar, no versículo 1 e 4, é o mesmo utilizado para descrever o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Está escrito em Esdra 1, 2:1, Neemias 7:6, Isaías 10:22, Jeremias 22:10. Então esse mesmo texto que é usado hoje, nesse texto, tinha sido usado em outros eventos, para mostrar o poder de Deus na restauração, do retorno do seu povo. E não é diferente ver que esse evento se cumpre algumas profecias que tinham se dado em outros tempos. Isaías tinha profetizado esse momento. Isaías 44, 24, 45, 7, com o decreto de Ciro em 537. Então Deus já tinha revelado aos seus profetas que esse momento aconteceria. Então é um tempo precioso, onde a palavra de Deus está se cumprindo, onde o evangelho das nações aumenta o seu credencial. Então olhamos para a palavra de Deus com autonomia de mudar vidas, pois ela é real no seu tempo, que é escrita e manifesta nos nossos dias com poder e glória. Então vemos a transformação de Deus moldando vida. Então nisso, meus irmãos, quero trazer algumas lições poderosas, porque a nossa vida, meus irmãos, é cheia de recomeços, e o Senhor nos fortalece com ânimos especiais para cada fase da nossa vida. Isso é a beleza da vida, de recomeços após recomeços. Porque se não tivesse um recomeço, a gente ficava triste. Em cada queda, a gente já ficava triste, porque não sabia que tinha um recomeço. Mas nesse texto, Deus mostra um recomeço a uma nação especial, que Ele zelava por ela. Hoje vemos 3 lições poderosas de restauração, que o povo de Deus, que é aplicada na vida do povo de Deus, tanto no passado como no presente. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar Ele com mais fervor. Pois nós vemos Deus trabalhando com o seu povo de uma maneira poderosa, onde por meio de pecados e delitos Ele se coloca debaixo desse cativeiro babilônico, porque o povo de Deus se volta contra Deus, e Deus permite que esse cativeiro aconteça, permite que esse cativeiro coloque um ponto final ali na parte que o povo de Deus era contra a vontade de Deus, andava contra os princípios do Senhor, tanto que o Senhor trabalhava com eles, mas mesmo assim eles com a fronte dura, ia contra a palavra de Deus. E nós vemos as maravilhas de Deus. É que hoje nós podemos nos inspirar
para nos alegrarmos, para que nós venhamos buscar o Senhor com mais alegria e com mais fervor, pois sabemos que aquele Deus que protegeu os seus filhos, permitiu que fosse, por intermédio da sua desobediência, fosse passar por esse momento de tristeza, mas esse mesmo Deus que contemplou o seu mal sendo afetado, Deus sendo afetado com o mal da população, agora Ele mesmo faz um trabalho onde o próprio Deus arranca esse povo do meio dessa nação pecaminosa e estabelece um tempo novo. Então isso é motivo para que nós venhamos nos alegrar e buscar o Senhor com mais fervor e alegria. Porque momentos tristes às vezes passamos, momentos tristes às vezes vai passar pela nossa vida, mas não quer dizer que vai ser o fim, e não quer dizer que Deus não vai estar te contemplando. Às vezes por um momento a gente não entende nada, mas o Senhor está trabalhando por trás, nós não estamos entendendo. Olha para as histórias bíblicas, imagina José, se ele tivesse visto o final da vida dele, como seria o final da vida dele? Talvez ele passaria por toda a tribulação que ele passou com mais alegria. Mas quando a pessoa de José está sendo julgada, está sendo colocada em evidência ali contra o seu caráter, será que ele tinha toda a alegria? Quando chegou no final da sua história, a Bíblia nos ensina passo a passo da vida dele. Então muitas das vezes nós não entendemos o que está sendo trabalhado. Achamos que o cativeiro não vai passar. Mas as maravilhas que Deus nos fez ontem devem nos inspirar a buscar com mais fervor. Se eu for contar todos os milagres que o Senhor me presenteou, meus irmãos, era motivo de eu estar alegre todos os dias. Um dos maiores milagres que o Senhor fez na minha vida foi o milagre de Romanos 8, 7, se eu não me engano, 8, 11, é uma coisa assim, que fala que o Espírito Santo que habitava em Cristo, que arrancou Cristo da sepultura, habita no nosso corpo mortal, para nos transformar de uma maneira poderosa. Então, meus irmãos, esse é o maior dos milagres que Deus fez por mim. Foi de mudar o meu caráter, mudar as minhas vontades pecaminosas com o Espírito Santo, um Espírito intocável dentro do meu ser, mudando as minhas vontades e os meus quereres, dando outra maneira de pensar no mundo. Olhamos nesse texto, o salmista nos lembra do passado, olhar para o passado com gratidão, porque o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Eles estavam como que estivessem sonhando, para eles não era uma realidade. Deus me tirou do cativeiro. Quem era? Se eu for ver a pessoa do Francisco, Deus tirando do cativeiro, aonde era escravo do pecado e das suas vontades. E assim uma nação a qual eu e você somos inclusos nos dias de hoje. Podemos olhar e nos alegrar, pois é diferente do que tudo nós pensamos. Porque se olhando para a minha vida, antes mesmo de eu conhecer o Senhor, eu não tinha noção do que Ele podia fazer com a minha vida. Então hoje, depois de tanta realidade que aconteceu, tantos sonhos, tantas coisas legais, tantas maravilhas que o Senhor fez na minha vida, uma delas aqui é poder estar falando para vocês de uma pessoa que nasceu em uma cidade que tinha mais índio do que, lá fala índio branco, do que branco, onde vivi, onde presenciei do meu primeiro ano de vida até os 18 anos, a população nossa lá tinha 200 pessoas, no meio do nada, no meio dos índios, 20 e poucos quilômetros longe da cidade.
E o Senhor foi mudando a minha vida passo a passo, e eu não entendia nada. Nunca que eu sonhei estava aqui. Estar aqui, conhecer vocês, conhecer este povo. Então Deus vai mudando e a gente não entende os passos de Deus. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos, que a gente, nós que saímos outra hora do cativeiro, devemos nos alegrar com os que sonham, como se estivesse sonhando. Pois o Senhor nos livra de várias maneiras, e às vezes nós não entendemos tudo. Nós só sabemos que o Senhor é poderoso para mudar as nossas circunstâncias. O passado de livramento deve gerar em nós louvor e confiança para o presente. Devemos mudar a nossa visão de olhar para o nosso presente. Devemos ter louvor no coração, pois da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, é um lugar que o homem não consegue esquadrilhar com seus pensamentos. Mas o Senhor pode, o Senhor muda, o Senhor transforma. Então lembra das obras de Deus, que nos dá esperança para os dias de hoje. Tudo isso é uma grande mudança que o Senhor nos ajuda. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor. Olha o versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Se não fosse o Senhor, meus irmãos, está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na nossa família, poderemos hoje estar chorando. Hoje pela tarde eu estava contando meu testemunho ali no trabalho com os meninos que entraram novo lá numa área lá, e eles, sem saber qual era o próximo passo da vida, eu falei: olha, eu vou te contar um pouco da minha vida. Comecei a contar o testemunho de onde Deus me tirou e nos tirou, porque em prol de tirar minha vida, tirou a vida da minha esposa, tirou a vida das minhas filhas, de um mundo que estava indo em caminhos só para baixo. Vícios, manias, sem referencial de vida. Então, quando olhamos para a palavra do Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Deus fez no passado, Ele pode fazer novamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para a palavra de Deus, que o mesmo Deus que fez no passado, Ele é o mesmo Deus de hoje e de ontem e eternamente. Deus não muda. Que nós possamos olhar para a palavra de Deus e usa as memórias do que Deus fez como motivação para buscar mais dele com fé e fervor no dia de hoje. Possamos olhar para a palavra de Deus da maneira que Ele tem feito, de onde Ele tem nos tirado, da maneira que Ele nos tirou. Fez como quem sonha. Nós nem sonhávamos, não tinha essa mentalidade, não tinha na nossa mente para mudar da maneira que Deus mudou, conforme a entrega que você se entrega para Deus, maior é a mudança. Quanto maior a entrega, maior é a mudança. Alguns anos atrás eu fui convidado para me direcionar a oração mais do pastor Carlos Penha. E naquele ano eu estava um ano, sabe aquele ano de baixa na fé? Aonde eu era convidado para direcionar a oração aquele ano com o pastor Carlos, e eu pensei: Senhor, como que o Senhor chama uma pessoa que esse ano, esse tempo não está sendo o meu melhor tempo?
Eu já fui melhor, eu já me dediquei mais, eu já viajei mais em missão, eu já evangelizei mais, eu já cantei mais, eu já me empenhei mais na obra, eu já trabalhei mais na portaria, eu já trabalhei mais onde precisava, eu trabalhava nas reformas, eu me dedicava. Aquele ano não, aquele ano eu estava na baixa. Era um ano que eu estava sem estímulo. Estava vindo, estava sentando, você estava ali pelo meio. E aquele ano o pastor Carlos me chama: Francisco, você pode me auxiliar na oração aí? E o pastor, eu fiquei meio assim, ele disse: você foi a primeira pessoa que Deus pôs na minha mente e tal. Eu falei: mas como que Deus permite que você me convida, eu sabendo que eu não estou bem? Ele falou: eu não sei. E aquele ano, meus irmãos, foi um ano que iniciou uma virada na minha vida. Eu sentava mais ou menos ali da sexta cadeira para trás. Eu fui me aproximando para frente, porque para orar precisava estar mais próximo aqui, e sempre o microfone estava aqui, eu já pegava, já ajoelhava ali, e orava, e orava, e orava. Aquele ano foi o ano da virada. Deus mudou totalmente a maneira de eu me apresentar para Ele. Deus tirou aquela maneira de se apresentar formal, de se formalizar, estar aqui culto após culto, e começou a trabalhar dentro de mim. Pois precisava de uma motivação de Deus, a motivação de buscar mais com fervor, de buscar mais. E eu precisei que alguém me inspirasse, alguém que estivesse aqui comigo, olhando para mim, me convidasse a me posicionar de novo. Então eu comecei aquele ano, vim, oração de sexta-feira, eu disse: pastor Carlos, vai ser difícil, porque eu estou sem carro, meu carro está ruim. Eles falaram: Deus dá graça, confia no Senhor, põe na mão do Senhor e não tira, que Ele vai resolver os seus problemas, meus irmãos. E naquele ano eu coloquei na presença do Senhor e disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu quero te buscar mais, eu quero buscar com fé, com fervor. E nunca esquecer de louvar a Deus pelas suas obras do passado. Pois naquele ano foi um ano maravilhoso na minha vida. Mudou a minha história. Mudou a maneira de ver o reino de Deus. Pois eu sempre olhei para aqueles que estavam fracos na fé e via como uma pessoa desmotivada. Mas naquele ano eu estava desmotivado. Naquele ano eu era uma pessoa que não era para ser escolhido para nada. Mas Deus sacudiu a árvore e falou: ainda tem, é assim que você vai ser usado. É assim que você vai ser trabalhado. Pois agora você vai entender que quando você olhar para o irmãozinho que estiver fraco na fé, você não vai ter dedo para julgar, pois Deus pode levantar, Deus pode mudar o cativeiro daquela pessoa, assim como mudou o teu, assim como mudou a tua história, assim como te trouxe para frente, assim como te mudou, te moldou, a maneira que eu quero te usar. Eu posso usar aquele que está lá no fundo, aquele que está desanimado, aquele que está menosprezado, aquele que está se sentindo nada no reino. Eu posso mudar. Então Deus mudou dentro de mim essa visão. Pois quando a gente olha para uma pessoa que está fraca na fé, tem de julgar essa pessoa. E aquele ano foi o ano da virada, pois Deus me mostrou a misericórdia e graça que Ele agiu comigo, que eu podia derramar essa misericórdia e graça em outras pessoas. E hoje, meus irmãos, eu oro para que todos nós possamos olhar para a palavra de Deus e buscar com motivação em fé. Buscar na lembrança: o Senhor já fez grandes coisas pela minha vida. Então isso me inspira a olhar para os meus irmãos, a olhar para aqueles que estão com fervor, aquele que consegue estar assim em todas as orações, aquele que consegue estar em todos os cultos, mas também aquele que não consegue estar. Deus me dá uma visão melhor para me olhar para aquelas pessoas com mais graça, com mais amor, com mais gratidão, pois um dia era eu que estava lá. E assim é com as nossas vidas, meus irmãos. Os lugares do agora pode ser fonte e abundância da nossa vida para o amanhã. Então que nós possamos olhar para a palavra de Deus
Os lugares do agora podem ser fonte de abundância de vida para o amanhã. Então, não deixe de pensar que Deus pode mudar. Deus pode fazer um vira-volta na tua vida, poderoso. Olhar para você e achar que não tem, que isso só pode ser isso mesmo que você é. Não. Eu estou aqui. Não. Deus pode fazer muito mais do que você pensa. O presente pode até parecer difícil, mas Deus pode transformar o cenário. Grava isso na tua mente, grava no teu coração. O presente pode até estar sendo difícil, mas Deus pode transformar todo esse cenário que está em sua volta. Restaurar o Senhor a nossa sorte como a corrente do Negueb. Negueb era um lugar deserto, mas ano após ano, quando caía as correntes d'água na montanha que descia ali, logo gerava flores. O lugar ficava onde era um lugar deserto, agora começava a crescer flores. O lugar onde só tinha restos mortais, passava a corrente d'água, levava tudo aquilo embora, e agora nascia flores, nascia algo maravilhoso. O deserto não era mais um lugar hostil, mas sim um lugar transformado. Então assim nós devemos olhar para a palavra de Deus, assim como as correntes do Negueb, meus irmãos, onde era um deserto, um lugar onde viviam os bichos dos campos, restos mortais. Agora quando a chuva passava, que chegava, o deserto florescia e o novo do Senhor acontecia. As correntes transformavam o lugar árido em uma fonte de vida. Então grave no teu coração, meus irmãos, os lugares mais ermos, mais deserto, o Senhor pode fazer florescer. Os lugares aonde o deserto habita, onde as coisas não traz vida, onde as coisas naturais não está sendo, o Senhor pode fazer um sobrenatural acontecer, pode vir uma corrente, pode vir algo da parte de Deus e mudar essa história. Não deixe a sua mente cicatrizar com os gases para dentro. Não deixe essa ferida com sujeira. Espere que o Senhor pode fazer chover algo novo, e que onde esse deserto aconteça, pode acontecer agora uma fonte de vida. Não esqueça que o Senhor, Ele é o que olha, Ele é o que zela pelos seus filhos. Então que hoje, se estiver no deserto, amanhã pode ser um campo fértil. Que nós possamos olhar o que hoje parece seco, Deus pode fazer florescer. Nunca esqueça da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tão poderosa. Ela é tão poderosa que ela pode bater em um coração duro, coração cheio de mágoa, e mudar e trazer alegria. Olha para esse povo. É um povo que estava em cativeiro. E para estar em cativeiro não é porque você foi porque quis, não. Está em cativeiro não é porque você foi convidado e está lá em cativeiro, não. Esse cativeiro começou com guerra, batalha. Começou com um exército invadindo o seu lugar de morada, invadindo a sua pátria, matando alguns, destruindo alguns. E arranca esse povo, leva para a nação, leva para um lugar onde você agora não é mais o que é. Transforma a sua vida. E esse povo se encontra em um cativeiro,
onde eles não têm liberdade de se expressar, não têm liberdade de culto, não têm liberdade em nada. E Deus entra na vida deste povo e muda essa história, transforma tudo isso, aonde era deserto, aonde era o lugar de cativeiro, Deus arranca esse povo e muda a história. Então, deserto, meus irmãos, pode se transformar em uma fonte de vida e inspiração por Deus. Possamos aplicar, clame a Deus para restaurar a área seca da sua vida. Podemos aplicar esse texto na nossa vida, clamar a Deus para restaurar as áreas secas. Às vezes tem outras áreas que estão florescendo, mas tem área que está seca, hostil, que está perdendo o gosto das outras áreas. Eu não sei se todos têm o privilégio de, às vezes, conhecer até irmãos dentro da igreja mesmo. Você conhece a pessoa, ama a pessoa, vive algum tempo com a pessoa, mas quando descobre algo da parte assim, uma coisa que você não se agrada, um comportamento, uma palavra, um jeito de se expressar, aí você olha assim, meu Deus do céu, eu gosto tanto dessa pessoa, mas uma coisa só quer ofuscar todas as outras coisas boas. Então que nós possamos olhar para a palavra de Deus, esta palavra de hoje, clamar a Deus para restaurar as áreas secas da nossa vida. Talvez você tenha vitória em 99, tem uma coisa, assim como aquele jovem rico que teve a presença de Jesus, e Jesus falou, olha, lhe falta uma coisa só. Talvez tenha muitas áreas maravilhosas que você está desfrutando com alegria, a sua família ama, mas talvez tenha uma área só que está mudando a sua história, está trazendo algo que você não é, está trazendo uma maneira que você não gosta de mostrar. Mas nessa noite Deus nos manda, clame a Deus para restaurar a área seca da sua vida. Confie que o amanhã trará coisas novas, bênçãos, resposta da fidelidade de Deus para a presença dos seus filhos. Que viemos nessa noite, meus irmãos, clamar ao Senhor. A semeadura com lágrima é o primeiro passo certo de uma colheita abundante. Que as lágrimas de hoje serão recompensadas com a alegria do amanhã. Chorar, meus irmãos, hoje por uma causa, entristecer por uma causa, pensar que uma causa pode trazer dores, mas as lágrimas, a semeadura com lágrimas, é o primeiro passo para dar certo em uma colheita de abundância. Às vezes dói semear com lágrima. Às vezes dói quantas pessoas a gente tem aconselhado. No domingo que eu curvei o joelho ali, comecei a orar, e veio o caso do nosso irmão Valdentes na minha mente. Eu comecei a ver a situação, eu me coloquei na situação dele. Eu me coloquei na situação do filho dele. Eu no domingo contigo, eu chorei tanto naquela manhã de domingo, porque eu me coloquei com lágrimas na dor do meu irmão. Pois era tão lindo ver ele, a alegria dele com a esposa. Eu trabalhei uma época na casa do filho dele, então eu vi a alegria que tinha no meio da família. Eu estava perto deles. Passei um final de semana com o Valdentes no rancho deles lá, então eu tinha um contato com a família. Então quando a gente vê uma dor tão próxima, então que a semeadura com lágrimas é o primeiro passo para uma colheita abundante. Eu não sei o motivo que está te fazendo chorar, mas que se nessa noite você clamar a Deus para restaurar essa área seca, as lágrimas de hoje serão a recompensa com a alegria do amanhã. Que possamos colocar na presença do Senhor as lágrimas de hoje.
para que a recompensa venha com alegria no dia de amanhã. Talvez não seja amanhã mesmo, mas no seu futuro. Aqui a alguns meses, daqui a algumas semanas. A gente não entende o trabalhar de Deus, mas a gente só sabe que Deus não abandona os seus. Uma certeza eu sei: Deus não abandona os seus. Talvez esteja doendo, talvez esteja um momento de cativeiro tão absoluto que está te moldando, está tentando mudar, está tentando te influenciar. Mas olhando assim como Deus trabalhou, isso vai servir de testemunho para outras pessoas olhar para você e olhar o Deus que você serve. Assim como nós lemos esse texto, as pessoas olhavam como quem sonham, parecia não ser realidade, ver Deus arrancando esse cativeiro, arrancando esse povo desse lugar tão ermos, e mudando e trazendo de volta para a sua origem, trazendo de volta para a sua casa, trazendo de volta para o seu lar, para os seus descendentes, trazendo de volta para a sua história. E as pessoas olharam e viram um Deus poderoso, um Deus se apresentando com poder e glória. Então Deus vê o nosso esforço e o nosso sofrimento e promete uma colheita com alegria. Deus promete uma colheita com alegria. Olha o verso 5 aí para você ver. Os que semeiam com lágrima regam com alegria, cegarão com alegria. Então Deus que faz essa promessa. Talvez esteja doendo, talvez esteja um momento tão triste, mas o Senhor está dizendo assim: os que semear em tempos difíceis, meus irmãos, é a mesma coisa de você sair de casa com dor na coluna de manhã cedo, travado, para ir trabalhar, sem entender, Senhor, eu só estou indo pelas obrigações. Olhar para a circunstância dos filhos e dizer: oh Deus, se não for o Senhor. Então, semear com alegria é acreditar, meus irmãos. Semear com lágrima. Eu não sei se vocês já trabalharam em roça mesmo, plantio de roça, plantio de grão. E um dos dias mais tristes da vida da gente, quando a gente sai para plantar, é quando a gente convida alguém para ir junto e não vai. Meu, é uma tristeza, onde você se sente só. Lá no Maranhão, lá nós plantava com aquelas maquininhas chamadas pé de grilo, isso. Meu, e aqui, quando você olhava para frente assim, ó, você não via o fim naquele lugar, e tipo, meio que tinha uma meta, né? Você tinha uma braça, você ia batendo assim, a braça, dava tantas braças, você tinha que chegar lá. Quando você estava bem, tinha alguém do seu lado, para ir conversando e contando história, proseando, é uma alegria. Mas quando você estava só, você olhava para aquela braça e sua vista já não dava mais, você começava a achar que seus irmãos não queriam nada da vida, começava a achar que seus amigos não te amavam como você amava eles. Quando foi a plantio deles, você estava lá. Quando você estava plantando, eu estava contigo. Agora na minha, mas o texto aqui, meus irmãos, está dizendo: o que semeia em lágrima, eles colherão com alegria. Então eu não sei na sua vida o que você está plantando. Talvez esteja doendo, talvez ache que não está dando certo. Mas, meus irmãos, é só esperando na presença do Senhor, para que nós venhamos receber tudo aquilo que plantamos com lágrimas. Pois o próprio Deus, Ele nos promete que Ele juntaria todas as nossas lágrimas, que não era em vão. Deus vê o nosso esforço e o nosso sofrimento e promete uma colheita com alegria. Deus está vendo. Não é eu, Francisco,
não é o seu pastor César, não é o seu irmão que ora por você, não é o seu irmão de confidências. O próprio Deus está dizendo: aquele que persevera na semeadura, ele está vendo. A perseverança na semeadura, meus irmãos, ela é essencial para as nossas vidas. Então que aqui fica esse recado, meus irmãos, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então Deus está prometendo. Ele não está dizendo que o primeiro passo vai ser fácil. Ele não está dizendo que vai ser com lágrimas. Vai doer ao ponto de choro, vai doer ao ponto de lágrima. Mas ele está dizendo: se você chorar por uma causa e continuar e perseverar, é do Senhor que vem o galardão. Eu não sei quanto tempo você está orando por esse propósito que você colocou nas mãos do Senhor, mas Ele está dizendo: se você está chorando, se você está buscando, é o Senhor que vai o recompensá-lo. Não é o homem, não é o médico, não é as manias, não é o dinheiro, não é a vocação, é o Senhor que vai dar um jeito. As maneiras que o Senhor trabalha, ela é totalmente diferente da que nós trabalhamos. A semeadura fiel, mesmo em meio às lágrimas, garante a colheita abundante no tempo de Deus. Você pode colocar isso na tua cabeça. Gálatas 6:9 fala assim: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Que venhamos aplicar essa palavra na nossa vida. Não desista de semear, mesmo em tempos difíceis. Não desista de semear. Não desista de plantar. Não desista de acreditar, mesmo em tempos difíceis da sua vida. Saiba que Deus honra cada lágrima que promete, meus irmãos. Cada lágrima que você chora, cada lágrima que você coloca nas presenças do Senhor, cada lágrima que você lança ao Senhor, cada momento difícil, o Senhor promete um fim de alegria. Então que nós não venhamos desfalecer, que nós possamos aplicar, meus irmãos, na nossa vida, não desistir, mesmo em tempos difíceis. Deus nos ensina 3 lições nesse texto profunda, nesse Salmo 126. Que possamos sair daqui, meus irmãos, entendendo que essas 3 lições que nós aprendemos, as maravilhas do passado, devem nos inspirar o dia de hoje. Segunda, o presente pode se transformar em uma fonte de vida. A semeadura com lágrima traz uma colheita certa de alegria. E nós venhamos, meus irmãos, olhar para esse texto, olhar para essa história dessa nação, que Deus permitiu que eles passassem por esse momento de deserto, porque eles erraram, porque eles fracassaram, esqueceram de Deus. Mas que no dia de hoje, se você está passando por um tempo difícil, lembra de que Deus é fiel para te restaurar. Confie nele para transformar a sua realidade e lhe dar uma colheita abundante de alegria. Que nós venhamos olhar para o texto sagrado e nos inspirar, meus irmãos, mesmo em tempos difíceis, ainda há esperança para aquele que persevera. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra. Se você está passando por um tempo difícil, lembra-se que tem um Deus fiel para te restaurar. Então eu te convido esta noite, vim aqui à frente, como sempre nós fizemos e continuaremos fazendo,
para lançar aos pés do Senhor, lançar na presença do Senhor aquilo que tem nos entristecido, aonde precisamos aplicar mais com perseverança, aonde podemos aplicar mais com vigor, aonde as lágrimas estão doendo, aonde podemos lançar aos pés do Senhor essas lágrimas, porque nós sabemos que o tempo da colheita vai chegar. Então eu te convido, vem aqui à frente, eu vou estar orando por vocês, e eu peço que vocês orem por mim. Presbítero Ney, tem algum pedido de oração especial? Pedido de grupo? Amém, meus irmãos? Então, tem mais alguém que tem um pedido especial para fazer hoje? Se tiver um pedido especial, a Denise? Pela família da Cláudia. Família da Cláudia. Que perdeu o filho, assim. Família da Cláudia que perdeu o filho. Eita, meus irmãos, é dolorido. Então essa noite, meus irmãos, é noite de clamor. Vamos lembrar desse Deus. Ele arrancou a nação inteira da mão daqueles que o aprisionavam. Imagina o que tu tem colocado na presença do Senhor, que Ele pode fazer. Se Ele arrancou uma nação, pensa em uma nação, Ele arranca e institui tudo de novo. O que Ele pode fazer com o que tu tem colocado na presença dele? Então que não venhamos desfalecer. Deus é fiel, fez ontem e fez na minha vida e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Amém? Então que venhamos buscar o Senhor nesse momento de oração com esse propósito de transformação. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, ó Deus, queremos levantar a voz a Ti mais uma vez nessa noite. Vem dizendo, Senhor, o Teu nome. Te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor sobre as nossas vidas. Ó Pai, relembrando aquilo que o Senhor fez no passado, grandes coisas, fez o Senhor para que Ele fosse. E nós queremos que grandes coisas o Senhor pode continuar fazendo pela nossa vida, o Senhor nos dias de hoje, que louvamos as nossas petições, ó Senhor, as nossas angústias, diante do Senhor nessa noite de oração, pedindo, meu Pai, por cada vida, Senhor, por cada pedido de oração, que está, Senhor, naquele grupo, pessoas, ó Pai, que estão em situações que quando olhamos com contemplação, nós percebemos que não há saída, mas nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, nós sabemos que diante do Senhor não há adversidade que não possa ser superada, não há luta que não possa ser vencida, pois o Senhor é o Deus do impossível. Por isso, colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, as causas, Senhor, oradas aqui essa noite, nós pedimos que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor possa olhar, meu Pai, com Teu olhar de graça e misericórdia para cada pedido, Senhor, de oração, para cada petição feita diante do Senhor aqui nessa noite, meu Pai. Eu não sei, Senhor, como se encontra a alma deste meu irmão, desta minha irmã, a necessidade, Senhor, de cada família representada aqui, Senhor. Talvez, meu Pai, viva situações de deserto espiritual, Senhor, de deserto familiar, assim como estava, Senhor, aquele deserto pregado, Pai, uma sequidão terrível, aonde não podia, Pai, aos olhos humanos, nascer absolutamente nada, mas o salmista diz, Pai, que depois que as correntes passavam, ó Senhor, aí vinha a abundância, aí vinha o florescer, meu Pai, que seja assim, Senhor.
na vida deste homem, na vida desta mulher. Que seja assim, Senhor, nessas famílias que te clama nessa noite, ó Pai. Áreas da vida que estão, Senhor, em sequidão. Áreas da vida, meu Pai, que precisam e necessitam, Senhor, representada aqui, Senhor. Quero, meu Deus, que o inimigo não venha prevalecer, Senhor, contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, contra a família, mas que haja, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, traga alegria, Senhor, poder, abundância, Senhor, da sua presença, abundância, Senhor, pelo teu filho, Pai, traga, Senhor, seja, Senhor, abençoa, Senhor, perseverar para um futuro melhor, para um futuro de alegria, Senhor, em nome de Jesus, no seu nome de Jesus, ó Pai querido, santo, no meio do teu povo, no meio da minha a tua palavra diz que operando, Senhor, quem impedirá? Então opera, Senhor, nessa igreja, opera, Senhor, na vida daquelas pessoas que estão ali, Senhor, na recepção, será transformado em vida, será transformado, Senhor, em um tempo novo de alegria e de esperança, Pai. Eu nome do seu filho, Pai, eu te peço, Pai, esse tempo chegue em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, pelo meu irmão, Senhor, nesse tempo, Pai, o Senhor possa estar, Senhor, esse tempo, assim, Senhor, umas correntes do Neguev, Pai, possa mudar, Senhor, umas correntes do Senhor envia para tirar as impurezas e trazer festilidade, trazer esperança, trazer, Senhor, que possa trazer a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cumprir as profecias que o Senhor tem e encoraja meu irmão, Senhor, para que ele possa olhar, Senhor, para a presença do Senhor, Pai, olhar, Senhor, mesmo assim cansado, mesmo com sede, ainda olhar que a necessidade dos outros são maiores, Pai, e se inspirar, Senhor, porque as correntes do Neguev vai passar, as correntes do Neguev do Senhor vai enviar, vai passar, Pai, nos lugares que era deserto, será flores, será vida, será alegria, Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor possa, Senhor, envia a tua chuva sobre esta família e traga esperança, Senhor, em o nome do
o Senhor possa trazer a esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor possa tomar nas tuas mãos, Senhor, nosso irmão, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, e toda a armadilha do inimigo, Senhor, Pai, que tudo saia em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos, meu irmão, e abençoa, Pai, assim como o Senhor abençoou aquela nação, Pai, que saíra, Senhor, do cativeiro, o Senhor possa, Pai, ajudar o teu filho, em nome de Jesus, Pai, ser restaurado, ser instalado, Pai, para a glória do teu nome, eu te peço, Pai, vem as tuas mãos santas e abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que ele possa, Senhor, sair daqui com esse evangelho, Senhor, que muda e transforma. Hoje o Deus que agia antes no passado, age hoje no presente, por intermédio de Jesus. Em nome de Jesus, fortaleça o teu filho, Pai, dê virtude nos ossos do teu filho, Pai, restaura a saúde, restaura, Senhor, aquilo que o cativeiro tirou, restaura, Senhor, aquilo que o cativeiro, Senhor, por anos e anos, Pai, estragou, Pai. O Senhor é poderoso para restaurar, e eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que o cativeiro, Senhor, machucou, tudo aquilo que o cativeiro, Senhor, transformou, o Senhor pode hoje ainda cortar, Senhor, e tudo aquilo que foi cativo para o mundo pode ser transformado em nome de Jesus, ó Pai. A família pastoral, Glória a Deus, Senhor. Fortaleça, Senhor, te abençoa, Pai, que tu possa agir na vida do irmão, Senhor, assim que o Senhor agiu naquela continua, nação, Senhor, Pai, operando trazendo, Senhor Jesus, continue operando Senhor, no meio da tua igreja, vai trazendo, o Senhor possa restaurar, Senhor, tudo aquilo que cativeiro mudando, Senhor, outros tempos, Pai, travou, Senhor, mágoas, Pai, hostilidades, para o Senhor possa restaurar, instalar ele, Senhor, nesse tempo novo da tua presença, restaurar ele e a família, Pai, pois o Senhor trouxe, Senhor, do cativeiro, Senhor, uma nação, Senhor, o Senhor pode trazer, Senhor, tudo aquilo que o cativeiro tirou, tudo aquilo, Senhor, que foi machucado, tudo aquilo que foi, Senhor, tramado, Senhor, no momento do cativeiro, o Senhor pode trazer hoje, Senhor, em um novo tempo, em uma esperança, Pai, que as marcas do passado, Senhor, pode ser anulada, pois o Deus poderoso age em prol dos seus filhos, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, Senhor, e como as correntes do Negev, Senhor, passaria naquele deserto, Senhor, levaria para longe, Senhor, e trazia, Senhor, uma esperança em vida no deserto. O Senhor pode trazer na história do meu irmão, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu, Senhor, profetizo em nome de Jesus, uma bênção nova, Senhor, algo novo que vem do Senhor, para apagar, Senhor, toda mágoa, Senhor, do passado, em nome do Senhor Jesus. Não vai ficar, Senhor, nenhuma mágoa, não vai ficar, Senhor, nenhuma lágrima, Senhor, que o Senhor não vai recolher, Senhor, em nome do Senhor, Senhor. Abençoa essa família, abençoa essa casa, para a glória de Deus eterno. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cristo é o nosso Salvador, e no nome dele nós oramos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Coração. Pai, nós te louvamos, meu Deus, Senhor Jesus, neste momento glorioso na tua presença. Pai, que o Senhor possa, Senhor, ter ouvido nos céus a oração que aqui esta noite foi clamada, por a oração do grupo. Pai, que as pessoas ali naquele grupo, colocaram nas nossas mãos, Pai, em nome do Senhor, nós põe em tuas mãos, Senhor, cada enfermidade, por um grupo de intercessão, cada processo de uma nós queremos ver. Haja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nada, meu Deus, é nada possível para ti, Senhor. Por isso, nessa noite, possamos escolher, a tua providência chegando,
nos proteja, Pai. O Senhor restaura a nossa alma, restaura a nossa casa, restaura, Senhor, a necessidade da casa. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, poderosamente, com a tua graça salvadora. Confiando que o Senhor é Jesus, confiando que o Senhor te guarda. Obrigado, irmãos e irmãos. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com toda igreja que está espalhada pela face da terra, levada em ombros de missionários, pastores, missionárias, evangelistas que estão espalhados, Senhor, em lugares ermos desta terra. Que esta bênção possa alcançar, Senhor, que a igreja aqui esta noite representada confirme essa bênção dizendo amém. Amém, meus irmãos. Vá em paz, o Senhor te acompanha. E terça-feira estaremos aqui de novo, quinta-feira, domingo-feira, ou não.